boa tarde, nosso público querido e diferenciado aqui da Secretaria de Estado de Saúde. Agradecer o convite para participar desse evento, juntamente aqui com meu amigo, Coronel Medina, que no dia a dia a gente tem uma grande missão, né? Sou coordenadora do SAMU desde setembro de 2024. Antes disso, tive o prazer de gerenciar o transporte interhospitalar, né, no momento em que ele ainda estava sob a gestão da Secretaria de Estado de Saúde. E desde 2023, agosto mais precisamente, o transporte interhospitalar ele passou da gestão da Secretaria de Estado de Saúde para a Fundação Saúde, onde o SAMU já estava, né? Na verdade, a gestão do SAMU está na Fundação desde 2020. E então eu comecei a ter essa proximidade maior dentro da Fundação com um serviço de atendimento móvel de urgência. Então, inicialmente foi um desafio, também prazeroso, né? Porque hoje, através da gestão da Secretaria de Saúde, da nossa querida secretária, doutora Cláudia, né? Que desenvolve, tem um lugar aqui, ó, nossa secretária fica bem pertinho. Então, hoje, como eu disse, né, a gente tem uma gestão excepcional da nossa secretária, que vem dando todo o suporte que o serviço precisa e, como eu costumo dizer, de fato, o SAMU da Secretaria Estadual de Saúde é um dos maiores do Brasil. E, se não o maior, né? A gente vem observando o crescimento e comparativamente mesmo, né, com outras unidades, a gente percebe que o nosso serviço ele é muito diferenciado. Né? Um serviço robusto, em que hoje a gente está localizado nesse complexo da Secretaria de Estado de Saúde e que isso dá mais serenidade a todos os processos, né, doutora Cláudia? Então, assim, é muito positivo, né? Porque se eu preciso estar na secretaria para resolvermos questões administrativas, operacionais, a gente tem ali as portas abertas, o mesmo a Fundação Saúde. Então, isso facilita muito a operacionalidade do serviço, que a gente precisa, de fato. É um serviço dinâmico, né? A gente tem hoje 2 centrais de regulação, que elas estão localizadas no próprio complexo da Secretaria de Estado de Saúde. Uma central de regulação de urgência, que é através de onde o cidadão, de forma gratuita, universal, eles conseguem fazer a solicitação de serviço de urgência e emergência através do 192. E a gente também tem uma outra central de transporte interhospitalar, que nesse caso é aquela central que vai fazer ali a articulação de transporte de pacientes entre unidades de saúde. Né? Então, hoje a gente tem essa estrutura toda criada, né? Toda mantida lá no bloco C do complexo da Secretaria de Estado de Saúde. E, obviamente, é uma missão gigantesca, né? Porque a gente tem, para que a gente possa gerenciar toda essa demanda, a gente tem um banco de recursos humanos gigantesco. Né? Hoje a gente tem quase 2.300 profissionais, doutora Cláudia Medina, e entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, os nossos técnicos de telefonia, né? Então, assim, é uma equipe, de fato, gigante, capacitada, porque a gente precisa, de fato, de capacitação para que a gente possa atender a dinâmica, né? E qual seria ali uma das principais missões hoje? É que a gente, de fato, possa chegar com a maior brevidade à vítima, ao solicitante, ao endereço solicitado. E a gente já sabe que hoje na nossa cidade a gente tem ali algumas adversidades, né? Até pela questão de geografia, de estrutura, então são desafios diários que a gente precisa estar ali vencendo. Mas para isso, como eu disse, a gente tem que ter uma capacitação diária, não é? Para que a gente possa treinar todos os profissionais e da maneira a qual eles devam enfrentar ali todas as dificuldades do dia a dia. Então, a gente consegue ter esse fluxo de atendimento, né? Então, hoje, assim, como é que a gente tem ali o fluxo de solicitação? Como eu disse, para a Central de Regulação de Urgência, né? A ligação vai entrar pelo 92 e a gente vai ter ali o atendimento, né? Primeiro o atendimento, que é o TARM, que é o técnico auxiliar de telefonia. Ele vai fazer ali identificação do local e identificação da pessoa que está solicitando esse evento. Então, a gente consegue estratificar e encaminhar para o médico regulador. Né? Então, todas as nossas ligações que geram uma necessidade de atendimento, elas passam por uma regulação médica. E hoje, com o aliado, a gente tem um grande aliado, que é uma solução de tecnologia. Porque hoje a saúde ela caminha ali pareando
com a necessidade de inovação e tecnologia. Então, a gente tem um sistema que consegue fazer um mapeamento de todo o nosso atendimento. Então, desde o momento que a ligação entra através do 92 até o desfecho deste evento. Então, a gente consegue ter ali, né, uma análise do momento em que a ligação entrou pelo 92, no momento em que ela passou por todo o nosso círculo ali de atendimento, seja com o regulador médico, seja com o regulador operacional, ou melhor, o radiooperador, que é aquele profissional que vai identificar o recurso disponível, né? Se vai ser uma ambulância, se vai ser uma moto. A gente também conta, né? Obviamente, o Coronel Medina vai falar com o apoio da aeronave, do helicóptero, da Superintendência de Operações Aéreas. Então, de fato, é um serviço que a gente precisa estar o tempo todo articulado. Né? E como é que a gente pode, né? Como é que a gente faz para ter essa gestão, né? De chegar o mais breve possível naquele endereço, né? A gente tem hoje 40 bases descentralizadas, né? Bases essas que estão distribuídas geograficamente na capital, né, do Rio de Janeiro. Então, a gente consegue, de acordo com o dimensionamento e necessidade de cada região, a gente disponibiliza quantitativos adequados de recursos, né? Que seriam as ambulâncias e as motolâncias, né? Hoje temos uma totalidade de 73 ambulâncias, né, que ficam distribuídas nessa base, juntamente com 30 motolâncias, né? As motos que hoje são super aliado para o nosso serviço, porque elas conseguem chegar mais rápido ao local, né? O nosso trânsito caótico, então a gente consegue fazer com que a gente tenha um atendimento prioritário, principalmente nos casos de maiores gravidades, né? E, obviamente, a motolância não transporta, então sempre que a gente encaminha uma motolância, a gente tem em conjugação um envio de recurso que seria uma ambulância também. E hoje, como eu disse, né, a gente tem esse apoio, né, porque além de toda essa frota de ambulâncias e motolâncias, a gente também conta com helicóptero, né, que atualmente desenvolve ali um serviço de transporte interhospitalar neonatal excepcional. Aí o Coronel Medina vai tocar melhor essa informação. Eventos esses que também passam por regulação da central, sendo que aí é pela Central de Regulação do Transporte Interhospitalar, porque a maior parte desses eventos, eles são eventos em que um neonato ele já se encontra em uma unidade de saúde e por indicação, né, aí de acordo com diversas possibilidades, às vezes menor recurso para uma unidade de mais especializada, então a gente consegue fazer esse transporte com mais agilidade através da aeronave. Acho que é importante também trazer um pouquinho de quantitativo, né? Dessa dimensão de serviço que a gente tem, que é hoje o SAMU. De janeiro até agora, outubro, a gente já quantificou mais de 185 mil atendimentos. Né? Atendimentos esses, de fato, com o envio de ambulâncias, porque não necessariamente a ligação que entra para o 92, ela é uma ocorrência, ou necessariamente um evento em que a gente precisa encaminhar uma ambulância. A gente, infelizmente, tem questões associadas ainda aos trotes, que giram em torno de 4%, é uma infeliz realidade, mas que já temos percebido do ano passado para este uma redução interessante. Então, a gente caminha ali tentando com ações educativas, com auxílio, né, da assessoria de comunicação da SES, que trabalha também arduamente com essa divulgação de informação, porque o trote acaba sendo muito maléfico, né? É um momento em que a gente está utilizando um recurso, muitas das vezes, né, a linha telefônica ocupada, ou até mesmo pode acontecer situações em que a gente encaminha um recurso e é o recurso que vai estar sendo utilizado indevidamente, enquanto de fato há necessidade e a gente está ali com comprometimento, né? Então, a gente tem trabalhado dessa maneira, integração, né, SOM Aéreo e SAMU. Eu vou dar um pouquinho a palavra, não sei se a doutora Cláudia quer falar um pouco, porque SAMU eu vou ficar falando aqui a tarde toda, né? Tem muita história. Quer falar um pouco e a gente vai... A senhora quer falar, secretária? Eu acho que sempre falando de SAMU, é uma área que eu não posso deixar de citar o quanto já fui muito, e sou orgulhosa de ter estado ali durante 10 anos. Eu fui reguladora primária durante 10 anos e trabalhar na regulação do SAMU é trabalhar com emergência.
Ninguém sabe aí que trabalhar na regulação é atender um telefone apenas. É trabalhar com regulação de emergência, é trabalhar com atendimento telefônico, é fazer um parto por telefone, é salvar uma vida com manobras de ressuscitação por telefone. Então, trabalhei durante 10 anos na regulação primária, tenho muito orgulho disso. E saber que o trote baixou para 4% é um sucesso. Porque a gente tinha média de 20% antigamente de trote. Então, acho que a gente saber que a população está também se conscientizando de não usar mais aqui no DMDMX é maravilhoso. Trabalhar com, a gente tem o SAMU, eu posso falar, porque na vai falar, o melhor SAMU do Brasil. Sarmento trabalhou com a gente arduamente, agora ele dá Defesa Civil e deixou esse legado para a gente continuar com o melhor SAMU. A gente não pode perder essa onda do melhor SAMU do Brasil, tendo aqui, e agora a Bárbara traz uma força feminina levando esse movimento tão de espaço de poder masculino, né? Mas agora a gente tem uma mulher levando também. E daqui a pouco vai ter uma pilota lá, Ana Medina. Fala um pouquinho aí da sua era agora. Então, secretária, muito boa tarde. Eu começo agradecendo o convite, né? Eu tenho aqui ao meu lado a Coronel Bárbara, que é uma grande parceira. Nós somos uma unidade relativamente nova. É uma unidade que foi criada em 2021, ainda com o saudoso Dr. Chaves, né? É impossível que nós não falemos no Dr. Chaves, porque ele foi o grande idealizador do projeto e nós tivemos o primeiro contato operacional num momento de crise. Foi no auge da pandemia, onde nós, né, eu sou oriundo do Corpo de Bombeiros, a instituição que nós amamos tanto, né, Bárbara? E nós ajudamos, junto aqui ao meu lado, o ex-comandante Coronel Simões, nós ajudamos a desenhar todo um projeto para atendermos os 92 municípios do estado, né? E o Rio de Janeiro conseguiu fazer isso de uma maneira muito igualitária. Nós distribuímos praticamente em 3 dias as vacinas dos vários pontos que nós tínhamos definido como os pontos principais de distribuição. Então, sul do estado, região serrana, noroeste. Então era definida a cidade principal, que seria a responsável por aquela região. Por exemplo, noroeste era Itaperuna e atendia a Pádua, a Miracema, toda a região. E foi uma operação realmente de muito sucesso. Nós tivemos, Coronel, não sei se o senhor se recorda, coordenando a operação de 14 aeronaves em apenas um dia. Nesse momento, a superintendência ainda não tinha sido criada, né? Então, nós contávamos com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, bem como todas as aeronaves do governo do estado. Então, foi uma operação grande e que ela demandou assim, muita dedicação, um esforço por parte de toda a secretaria, mas foi uma operação de sucesso. Mediante os resultados, né, que foram distribuídas quase 2 milhões de doses de vacina, só a aeronave da secretaria ficou responsável por 50%, foram quase 1 milhão de doses distribuídas na nossa aeronave. E aí aventou-se a possibilidade de nós melhorarmos o gerenciamento junto à secretaria, trazendo esse helicóptero que até então era utilizado de forma co-irmã, uma parceria com o Corpo de Bombeiros. Entendeu-se que era hora dessa aeronave retornar à secretaria de fato. E isso foi em 2021. Nesse momento, além dos insumos no pós-pandemia, que nós fizemos bastante, nós tínhamos ainda a missão a qual essa aeronave foi dada. O fim da compra dela era o transporte de órgãos no primeiro momento. Isso há 12 anos atrás, ela foi comprada com esse objetivo e fizemos muito como Corpo de Bombeiros atuando no primeiro momento e continuamos assim quando a aeronave veio para a secretaria. Hoje, para os senhores terem uma ideia, a Secretaria de Saúde tem uma posição de destaque em âmbito nacional. Nós saímos de 17º lugar no transplante de órgãos com apoio aéreo para 3º lugar no país. Isso é um orgulho para a nossa secretaria. Sem apoio da secretária, de todos que lá trabalham, isso não seria possível. Não é uma missão fácil. Às vezes, para vocês terem uma ideia, um voo que vai se realizar às 6, 7 horas da manhã, a gente começa a coordenar 2 horas da madrugada, isso é uma verdade. Principalmente quando a gente está atuando com outras co-irmãs, como a Força Aérea. Hoje o Rio de Janeiro
se eu pudesse definir, a gente não só importa ou exporta, se eu puder usar esse termo, órgãos, a gente recebe órgãos oriundos de outros estados, como também levamos esperança com os órgãos captados aqui para outros estados. Então, nós contamos com o apoio de outras unidades, polícias militares, corpos de bombeiros de outros estados, bem como a Força Aérea Brasileira. Então, às vezes, a missão começa no dia anterior, à noite, na madrugada, para ela ser realizada pela manhã do dia seguinte. Então, isso é um motivo de orgulho. Hoje, para os senhores terem uma ideia, nós estamos com aproximadamente 850 órgãos transportados com as aeronaves da Secretaria em apenas 4 anos. Então, só esse ano foram 173 órgãos e ainda contando. Nós estamos fazendo um órgão, nesse exato momento a aeronave está voando para trazer um órgão aqui para a capital. Então, assim, é passar para vocês que isso é um investimento muito alto, de muita responsabilidade, né, Bárbara? Mas é que é uma ferramenta que realmente ajuda a salvar vidas. A gente gosta de comparar, né, a aeronave, quando a gente aciona a aeronave, concomitante, a gente dispara um cronômetro. E a grande vantagem de se usar uma aeronave é o ganho em relação ao tempo. Não só com órgãos, que eu estou falando até agora de órgãos, mas vou aproveitar aqui que a Coronel Bárbara falou muito bem do transporte das crianças, né? As nossas crianças, que foi uma missão que começou já no 2º ano da SOAER. Nós só temos apenas 3 anos essa parceria de sucesso, Bárbara. Hoje são mais de 560 crianças transportadas em 3 anos apenas. Esse ano nós já estamos com, se eu não me engano, são 184 crianças transportadas em nossas aeronaves. E isso é um motivo de orgulho, porque as crianças, quando a gente decola para buscar uma criança, vocês têm que ter certeza que essas crianças realmente elas têm uma necessidade muito grande de um atendimento especializado. Não são crianças que estão com febre ou uma gripe simples, né, Bárbara? São crianças que precisam de cirurgia cardíaca, são crianças que não tiveram o complemento da formação, né, no abdômen aberto, uma coluna que se formou totalmente. Então, a Secretaria, com toda a regulação e todo esse acompanhamento tecnológico, a Secretaria tem um olhar para todos os municípios e consegue receber e identificar os municípios que não conseguem dar esse atendimento especializado. Então, muitas vezes, nós levamos essas crianças do interior para outros municípios com mais recursos ou, na maioria das vezes, nós trazemos essas crianças para a capital, onde pode estar sendo oferecido um atendimento de ponta mais especializado. Então, hoje nós fazemos, nossas missões se resumem ao transporte de órgãos, as necessidades da Secretaria, insumos ou administrativos, e agora também o transporte pediátrico ou neonatal das crianças. Esses números, eles são muito consolidados, são números expressivos. Isso nos permitiu levarmos essas demandas à nossa secretária. Ela entendeu da ampliação de todo esse serviço e, para a felicidade nossa, que acabamos de receber agora em fevereiro de 2005 uma aeronave nova, nós já estamos nos tratamentos, no planejamento para um sonho que, se Deus quiser, vai se tornar realidade em breve, e nós estaremos todos comemorando a chegada da 3ª aeronave. Isso realmente é uma ferramenta que vai nos ajudar a salvar vidas, que é o objetivo de toda a Secretaria de Saúde. Eu acho que a gente não pode deixar de dizer do orgulho que a gente tem, né, desse movimento todo. O SAMU Capital é o único estado que faz o SAMU da capital. Geralmente isso é uma competência municipal, mas a Secretaria Estadual de Saúde continua apoiando e tendo orgulho de ter o SAMU Capital executando toda a área da capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas transbordando também a TIH e a SOAER para todo o estado do Rio de Janeiro. Então é um orgulho de poder estar realmente criando uma rede, não só para a capital, mas uma rede para o estado inteiro. A gente trazer o sonho
como depois do Dr. Chaves, de criar o SOAER, e já indo para a terceira. Coronel Simões, essa teimosia do Medina em continuar teimando saudavelmente, são elogios, tá, Medina? Em ter uma terceira, em ter uma frota, é que a gente vê que os números são tão impressionantes. A gente sabe que quanto mais a gente crescer, mais a gente vai salvar a vida, mais a gente vai fazer transporte. E temos em breve também já treinados a parte do adulto, né, Medina? A gente já tem treinamento das equipes para transporte de adultos, pacientes adultos. A gente está esperando ainda uma realização de ampliação, organização desse helicóptero. A gente já consegue transportar um adulto, mas a gente tem que ter uma expansão ainda para organizar. Então, o futuro, antes do 03, a gente vai ter sim o transporte aéreo para um adulto, que a gente vai ter maior amplidão ainda de levar os pacientes extremamente graves para dar desde Varreçai até Paraty. Então, é uma honra a gente poder ter uma dupla. Eu quero também agradecer ao Corpo de Bombeiros, que eu não posso agradecer que essas pessoas são do Corpo de Bombeiros, que eu adoro dizer sempre que eu sou uma civil quase bombeira, porque eu vejo em cada bombeiro um orgulho, uma vibração muito grande, de brilho no olhar, que não me deixa, nunca deixar de falar. Eu acho que a vibração que a gente tem de cada um dos bombeiros, eu sempre falo assim, cadê os bombeiros? Porque eu sei que na hora H, então não estou me representando servidores, porque eu sou servidora, mas os bombeiros têm um desejo de realização, de amplidão, de estar sempre pensando, mesmo que ele não esteja ali, Simões, quando vai à central, eu só volto com ele lá pensativo. Ele me diz, estou saindo daqui com saudade. Então, eu quero que todo mundo aqui saia com saudade, também da SESC, como se vocês têm orgulho de ser do Corpo de Bombeiros. Eu acho que a gente tem aqui um momento de extrema importância, a gente discutir um pouco isso, falar sempre que as coisas boas, elas não aparecem como deveriam aparecer. Sempre o ruim é que aparece mais. A obrigação nossa é fazer o bem, é uma obrigação. Mas poderia ser um pouco mais relevado, né? O que a gente faz no dia a dia, os números que a gente... Eu fui lá um café da manhã com Medina e foi uma apresentação maravilhosa, que poucas pessoas viram aquela apresentação. A gente está aqui para palco, para mostrar, porque só vem muito quando ele para na da Brasil, quando ele para na Serra das Araras. Aí todo mundo fica ligado, né? Quando a ambulância demora, aí fala mal, mas quando a ambulância chega a tempo hábil, salva-vidas, nem é tão relevante assim. Então, eu queria que você baixe um pouquinho das dificuldades que a gente tem ainda de conseguir chegar, mas o quanto a gente melhorou. Porque eu trabalhei numa época que demorar 1 hora para o atendimento não era incomum. Trabalhei de 2007 a 2017 na regulação do SAMU. Então, era um momento muito crítico. A gente tem hoje o melhor SAMU do Brasil. Eu trabalhei com a regulação primária, quando o SAMU carioca era bem complexo. A gente tinha, às vezes, uma ambulância avançada na Barra. Não me esqueço que o nome do médico era Bruno. Só que não faltava, não era Bruno, esse Bruno era bombeiro, eu lembro na época. Então, assim, por isso eu tenho muitas marcas que os bombeiros não faltam plantão, seja como for. Então, assim, essa época de lá atrás, Bárbara, eu sei que vocês também trabalharam, né, o SAMU antes desse movimento, com essa diferença de como foi essa mudança radical que a gente tem hoje. É verdade, doutora Cláudia. Como eu disse, né, o SAMU ele vem, de fato, nos últimos anos, galgando, né, não somente espaço, mas melhorando realmente a condição de prestar um atendimento mais rápido para a população. E quando a senhora fala, né, da central de regulação, que a senhora pôde atuar lá atrás, a gente conseguiu, de fato, evoluir, né? E eu sempre falo, né, a doutora Cláudia é samuzeira. E no último evento que tivemos, ela provou levando o macacão, porque ela fez questão de mostrar o macacão na época em que era o SAMU. E a nível da central, a gente está bem atento, justamente para poder acompanhar essa dinâmica de atendimento. Eu respondi um documento nessa semana, em que ele pedia uma análise de toda a Zona Oeste. A gente conseguiu identificar que o nosso tempo-resposta naquela região, que é a região que a gente mais atende hoje, Coronel, né? Uma região... questões até mesmo geográfica, vazio sanitário e populacional, né? A densidade demográfica lá é gigantesca. A gente está com um tempo médio de 21 minutos para os eventos mais críticos. Então, esse é um tempo, assim, espetacular. Não é? Um tempo médio, na verdade, no momento em que a ligação entra para o 92, até o momento que o recurso chega naquele local. Agora, obviamente, a gente tem muitos desafios, né? Não somente a questão... geográfica da cidade, a gente tem principalmente desafios de muitas das vezes chegar em locais mais carentes. Então essa é uma missão árdua, né? O Coronel Medina sabe disso, e que a gente diariamente vai vencendo o obstáculo que é de fato de poder chegar àquela pessoa que mais precisa, né? E a gente pode ter não necessariamente uma barreira física, mas uma barreira social.
não é? Então é algo que a gente tem trabalhado para melhorar. Mas a gente tem sim verificado essa melhoria do tempo-resposta, que se dá, obviamente, pelo quantitativo de recursos e incentivo, né, do governo estadual, né, através aí da gestão da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação, como também o acompanhamento e capacitação de todos os nossos profissionais. Não é? Então é questão tanto do fluxo interno quanto o fluxo de intervenção. Então a gente tem acompanhado melhorias que, obviamente, a gente tem sempre o que melhorar, né? Mas a gente, hoje, eu posso dizer que o serviço tem uma visão ali, uma história positiva. Você esqueceu, né, Bárbara? A gente agora tem 3 ambulâncias também especializadas. A gente tem uma ambulância bariátrica, uma de múltiplas vítimas, uma de criança, que é sempre, que além está aqui, que nos faz toda a identidade visual das ambulâncias que a gente tem, para poder mostrar o quanto a gente tem de variedade, não da rotina do dia a dia do SAMU, mas de ambulâncias específicas que ampliam a população. A gente conseguir transportar um paciente bariátrico, a gente não tinha há pouco tempo condição disso, sempre tinha que solicitar acompanhamento de força militar, e a gente hoje em dia tem a nossa ambulância para chamar de SOA. E aí, Medina, me conta alguma coisa. Eu sei que a gente tem muitas histórias em relação ao transplante, principalmente. Né? Eu acho que a sua história que você tem no transplante, que a gente pousou para poder uma manobra de animação, acho que é sempre emblemática a gente lembrar para poder falar do quanto não é só transportar, mas agir no ar também. Eu gosto muito que a senhora demonstre esse carinho pelo Corpo de Bombeiros, porque, na verdade, nós fomos forjados no Corpo de Bombeiros, né? O bombeiro que passa essa paixão, esse amor e essa certeza em dar aqueles 10% a mais para a gente estar ajudando a salvar uma vida. Então, hoje nós temos por que não dizer não é uma parceria, é uma irmandade. Hoje nós temos à frente do Corpo de Bombeiros o nosso comandante, secretário, Coronel Tarcísio, junto com o Coronel Sarmento, que é o chefe de Estado-Maior, e que por aqui passaram pela secretaria. Então eles entenderam muito bem a importância dessa aproximação. Então, sabe, Coronel Bárbara, mesmo sem a terceira aeronave, mesmo sem as equipes de adultos especializadas, isso é uma outra coisa que eu queria falar, que nossas equipes são extremamente especializadas, eu vou falar sobre isso, mas a SOA hoje, a Secretaria de Saúde já fez, só esse ano, 9 transportes de adultos. Como é que isso acontece? Às vezes o Corpo de Bombeiros está numa ocorrência, uma outra missão, ou um resgate à altura, ou uma aeronave baixada, que é muito comum, e eles pedem apoio à Secretaria, e lá nós estaremos para apoiá-los. Bem como o inverso também é a verdade. Nós já estivemos com as 2 aeronaves baixadas, e foi o Corpo de Bombeiros que estendeu a mão o apoio à Secretaria. E assim a gente consegue salvar mais vidas, que é o objetivo de todos nós. Mas, falando das missões, por coincidência, hoje de manhã eu recebi um vídeo dos pais da Isabela, da Bebel. A Bebel foi a criança mais nova a receber um transplante cardíaco. Esse transplante foi feito no INC, né, o Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras. E eu lembro que foi uma missão muito delicada, porque nós estávamos com a meteorologia muito ruim. E nossas aeronaves, as 2 aeronaves que nós temos hoje na Secretaria, elas são aeronaves para voo visual. O voo que você voa observando o solo, as referências geográficas e tudo mais. Se Deus quiser, a terceira nós vamos dar talvez 3 ou 5 passos à frente, e nós estamos sonhando com a aeronave com voo por instrumento. Mas isso é uma outra história. E os pais da Isabel, da Bebel, me mandaram um vídeo. A Bebel hoje já vai fazer 4 anos, está com 3 anos e meio. Ela operou, ela tinha 10 meses. E nós trouxemos, foi um coração oriundo de Curitiba, onde a Força Aérea trouxe. O tempo estava tão ruim no Rio que o voo foi deslocado para Santa Cruz, a base aérea de Santa Cruz, e nós fomos lá buscar. E conseguimos, essa missão foi uma missão que eu lembro quando nós pousamos à noite na Lagoa, o efetivo estava tudo lá, aguardando, porque a maioria de nós, né, quem é pai, quem é mãe, né, está sempre se envolvendo, por mais que a gente escute, né, e nos ensinam
não ter um envolvimento direto, até para nós darmos conta da missão, mas sempre tem uma aproximação, uma preocupação a mais. E isso foi feito com muito louvor. Então, é um caso que me veio hoje de manhã, esse filme da Bebel, mas nós temos esse que a senhora citou, foi uma criança também muito grave, que nós fomos pegar em Três Rios. E quando eu falo que a aeronave faz uma diferença em relação à luta contra o tempo, é uma grande verdade. A gente consegue fazer da nossa base, que é localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, aliás, é a base do Estado, a base operacional aérea do Estado, onde lá nós dividimos espaço com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil, com as aeronaves do Estado, do governador e a nossa unidade de operações aéreas da saúde. A gente consegue realizar um voo em 32, 35 minutos até Três Rios, resgata essa criança, mas ao retornarmos com ela, e eu falei há 2 minutos, que uma grande vantagem que nós temos são as equipes especializadas do SAMU. Hoje, para vocês terem uma ideia, um voo com a equipe do SAMU, normalmente a gente decola na configuração um médico com 12 enfermeiros. Todos eles especializados, neonatal, pediátrico e concurso aeromédico, que é uma obrigação, é uma exigência da ANAC, junto à RBAC 90, né, que é a Regulação Brasileira de Aviação Civil, é uma exigência, e aqui pela Secretaria nós já conseguimos formar mais de 60 profissionais, entre médicos e enfermeiros. Então isso é uma felicidade para a gente, mas falando especificamente dessa criança, ela fez uma parada. A gente estava passando em Petrópolis e eu efetuei um pouso, né? Não foi um pouso de emergência, que não era pane, mas um pouso emergencial, que era para a gente dar um suporte melhor para essa criança. Então a gente pousou no batalhão, no 32º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército. E no primeiro momento foi um susto, que não tinha autorização. Então vieram várias viaturas, né? O padrão, né? Fuzil, o que vocês estão fazendo? Até nós explicarmos que a gente teve essa intercorrência, o Exército Brasileiro de imediato disponibilizou mais 2 médicos, enfermeiros, oxigênio que a gente tem na aeronave, mas com manta térmica, eles foram sensacionais. E por termos uma equipe especializada do SAMU junto à aeronave, eles conseguiram reverter essa parada. Eu lembro bem que o enfermeiro era o Nascimento, o doutor Paulo era o médico, e aí conseguimos estabilizar e conseguimos trazer essa criança para a capital, e graças a Deus foi mais um caso de sucesso. Mas assim, é muito difícil, né? Não como superintendente, que estou superintendente, né? Mas assim, como piloto ou como pai, né? Nós definimos uma missão mais especial. É igual eu virar para um cantor e mandar escolher uma música. É difícil, né, um compositor. São muitas histórias de sucesso, são muitas histórias com final feliz. Infelizmente, nós temos algumas perdas, mas não chega a 1% dessas crianças no transporte aéreo. E com certeza, como eu falei, para nós estarmos disponibilizando a aeronave, disponibilizando as ambulâncias que nos dão apoio quando nós pousamos no interior, né? Por o transbordo da criança do hospital para a aeronave, com apoio das ambulâncias do SAMU. Com certeza são crianças muito graves. Então acho que nós temos assim, um índice de sucesso muito grande, e isso não seria possível. Essa história começa com o Dr. Chaves, passa pelo Dr. Alexandre Kiep. Eu não posso deixar de falar do Kiep, que foi um grande incentivador do início do serviço. Chega ao Dr. Luizinho, né, na passagem de comando da Secretaria, e hoje, para sorte nossa, um poder feminino, louro, simpático e atuante, talvez seja uma das nossas maiores incentivadoras. É muito importante que se diga que a nossa secretária, ela gosta de saber dos números, ela participa, ela, quando está lá na nossa unidade, ela quer saber como é que pode estar ajudando, como é que a gente faz para melhorar o serviço. Então isso é muito importante, Bárbara, para quem está ali no gerenciamento. Nós temos atrás e acima de nós alguém que tem esse olhar preocupado, e nós estamos não só ampliando, mas ampliando de maneira
qualitativa, né? Com qualidade, ampliar com qualidade. Não adianta ampliar só com quantidade. Então, assim, nós somos gratos. Acho que a palavra... Eu já estou vendo 5 plaquinhas levantando, que eu estou estourando tempo, mas, assim, eu acho que se eu pudesse, Bárbara, falar, eu acho que a palavra melhor seria uma palavra de agradecimento, né? Nós que tanto acreditamos na secretaria, nós que acreditamos no serviço público, eu acho que o Rio de Janeiro hoje oferece um serviço de extrema qualidade, sabe, Coronel? É isso. Gente, eu agradeço demais. Eu acho que a palavra não é minha, de agradecimento a mim, a vocês, mas eu acho que a gente tem que ter isso, Medina, né? O brilho olhar enquanto a gente for servidor, tem que servir a população. E aqui uma tradução que a gente faz no dia a dia. Tentar buscar cada vez melhorar mais. Cada secretária desse que você falou aí, eu sou a 12ª da minha temporada enquanto servidora pública. E aí eu acho que a gente tem que estar aqui buscando cada vez mais. Gente que brilhe o olho para fazer o que a gente faz. É isso que a gente precisa no dia a dia. Muito obrigada. E a gente vai encerrar, porque senão eles vão bater na gente. Obrigada, gente.